E nesse momento, depois que passou toda essa fase, foi uma fase difícil de adaptação, porque agora eu não enxergava mais, né? Então foi bem difícil. Imagina, eu já estava fora da igreja e agora não enxergava, então os amigos já não são mais aqueles amigos que vão lá e que, sabe, tá junto, né? Então já... Você acaba perdendo um pouco dessa fase de convívio ali da pré-adolescência e tal, também, né? Os amigos já se afastam, né? Porque não é igual mais, né, o relacionamento, então começou a ficar diferente. E em casa tinha muito culto. E nesse momento, em um desses cultos, foi quando eu realmente entendi que eu precisava voltar para Jesus. Glória a Deus. Foi um desses cultos em casa que a minha mãe, as irmãs iam lá e faziam o culto lá. Foi um desses cultos que eu entendi que eu precisava voltar. Que inclusive antes, até depois de um tempo antes de eu voltar para Jesus, comecei a ficar muito perturbado. Eu ficava endemoniado. Quando dava meia-noite, toda meia-noite, eu caí endemoniado. Eu não sei quanto tempo durou isso. Inclusive, eu não me lembro de muita coisa, porque quando eu ficava possesso, eu ficava inconsciente. Eu não me lembro. Eu me lembro quando eu estava começando. Eu lembro como eu sinto no momento que eu estava começando a ter alguma possessão ali do inimigo. Eu me lembro. As coisas começavam... o meu corpo ficava estranho, eu começava a sentir algumas coisas diferentes. E ali a voz da minha mãe, a minha mãe distorcia, sabe? A voz dela, as coisas começavam a ficar diferentes. E eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. E aí eu não lembro mais. Quando eu voltava à minha consciência, eu voltava comigo na sala, de joelho, e minha mãe orando por mim. Meu Deus, Chip. Isso aí foi nesse meio tempo aí que você estava ainda afastado? Foi. Eu já estava com 14 anos, um pouco antes de eu voltar para Jesus. E aí a minha mãe, ela... toda noite, por isso que eu não lembro quanto tempo durou, mas quando eu começava a dar meia-noite eu ficava endemoniado e a minha mãe expulsava o demônio. E foi nesse momento, por conta desse contexto, que eu aprendi, por exemplo, de cor o Salmo 91, aprendi o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 1, Salmo 128, tudo por conta da minha mãe ali comigo, orar, e ela citava o Salmo e ela Você falava... Você foi gravando ali, né? Hã? Você foi gravando, né? Fui gravando porque ela orava e ela pedia para que eu repetisse. Então, quando eu me via liberto, quando eu entendi o que estava acontecendo, que eu estava ali de joelho e ela orando por mim, aí ela começava a falar: Steve, eu vou falar e você repete. Aí ela orava e aí falava um salmo e eu repetia. Ela falava outro versículo, eu repetia, sabe? E assim foi que eu decorei esses salmos por conta deste momento. Olha só. E aí foi um dia que eu estava tão endemoniado, eu estava tão ruim, segundo a minha mãe, que eu não me lembro, mas eu estava tão possesso, e a minha mãe estava sem voz, porque era todo dia, sabe? Era todo dia, ou toda noite, né? E aí já estava uma situação muito crítica. E a minha mãe já estava sem voz, ela não conseguia mais ter voz para expulsar. Como ela não tinha voz para expulsar, ela não conseguia expulsar, ela ajoelhou e começou a chorar. Só isso, ela simplesmente chorava, porque ela não tinha mais palavras para... Fora o cansaço também, né? Fora o cansaço. Porque deve ser ali, geralmente, esse tipo... Imagina a tristeza, né, de ver um filho, né? Exato. Ver um filho naquelas condições. Exato. Sabe? Então imagina a tristeza e a angústia de estar ali toda noite expulsando demônio. Então chegou um momento que ela não tinha mais palavra, ela não conseguia... Não é que ela não tinha mais palavra, ela não tinha voz mesmo, né? Ela não conseguia orar. Aí ela ajoelhou e começou a chorar. Só chorar. E aí mais uma lição, irmãos, é quando a gente não tem às vezes palavra para dizer, ou porque não consegue dizer, ou porque não tem condições de falar, mas Deus, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele sabe que as nossas lágrimas têm frases, e têm palavras, e têm oração. E nesse momento que minha mãe não conseguia falar, ela começou a chorar, e eu fiquei liberto. E daquele momento eu nunca mais fiquei endemoniado, nunca mais. Meu Deus. Ali foi a minha libertação, nunca mais eu fiquei possesso.
Foi naquele momento, que a minha mãe não tinha mais palavra, que ela começou só a chorar. Foi quando eu voltei assim que eu vi a cena, e daquele momento em diante nunca mais o inimigo chegou perto de mim, nunca mais ele se apoderou. E foi também depois disso que eu comecei a perceber que eu precisava de Jesus, eu precisava voltar. E foi quando eu voltei nesses cultos que aconteciam em casa. Inclusive o primeiro hino que eu cantei quando teve culto, eu voltei para Jesus e eu pedi para cantar um hino. E foi o primeiro hino que eu cantei, que depois, posteriormente, eu aprendi a tocar. Foi o hino Quer Vitória, Vai Chorando, Geme e Chora. Que bênção. Foi esse hino que eu aprendi, que eu cantei nesse momento, que a minha mãe ouvia os louvores, eu estava ali ouvindo também. Né? Apesar de não querer exatamente, não era a minha vontade, mas a minha mãe ouvia, eu ouvia, ué. Né? Estava ali, ouvia. Mas, por isso que é importante o testemunho, né? E aí ele entrou, e eu aprendi esse louvor, e eu cantei esse louvor nesse dia. E aí eu fui para a igreja, voltei para a igreja, ainda cabeludão, ainda estava cabeludo, voltei para a igreja. E lá me reconciliei com o Senhor e me batizei em 94, dia 17 de abril de 94. Eu e minha irmã nos batizamos. Minha irmã também estava afastada e ela voltou para Jesus. Uma das minhas irmãs estava afastada, que é essa que faleceu em 2019. Ela estava afastada na ocasião e ela voltou para Jesus também. Voltamos junto para Jesus, nos batizamos juntos. E depois de lá para cá, foi ainda em 94, foi quando a minha tia, ela era da quadrangular lá de Andira. E aí abriram um trabalho lá em Amador Bueno. Sei. E aí ela Depois de Itapevi. Depois de Itapevi, lá em Amador Bueno, depois de Itapevi. E aí ela foi convidada, ela e o meu tio, né? Meu tio e minha tia foi convidada para cuidar da igreja lá, fazia parte do louvor e tal. E convidaram ela para ir para lá. E o meu tio toca. Ele toca violão, teclado e tal. E ele foi para lá para ajudar no louvor. Minha tia cantava, ele tocava e tal. E aí eu já estava agora na igreja, agora já estava firme e tal. E aí a minha mãe, aliás, a minha tia chegou pra gente e falou assim: olha, estamos lá agora, lá em Amador Bueno, assim, e falou pra mim: puxa, Steve, lá tem uma bateria linda, puxa, bem que você podia tocar a bateria, se você soubesse tocar, lá tem uma bateria linda. Falei: tia, eu sei tocar, tia, eu sei tocar. A minha mãe falou assim: Steve, como você sabe tocar? Você nunca sentou numa bateria. Como você sabe tocar? Não, mas eu sei tocar. O Bruno e o pessoal que nos acompanha, assim, eu sempre tive, desde pequeno, desde que eu estava na igreja, né, com as crianças e tal, eu sempre tive vontade de tocar bateria, sempre tive. E eu ficava ali muito perto dos músicos, né? Inclusive, quando terminava o culto, os músicos sentavam no primeiro banco, eu sentava no segundo banco, eu sentava atrás dos músicos, que eu gostava de estar ali com eles, perto ali, né? Então, quando terminava o culto, eu saía correndo, eu enrolava os fios, eu colocava na caixinha, ia lá, guardava na secretaria da igreja, que era lá que guardava, enrolava, guardava os instrumentos na capa. Os músicos nem se preocupavam mais, porque sabia que eu sempre fazia isso. Então, terminava o culto, eles nem guardavam nada, eu que guardava tudo, porque eu gostava, eu queria estar ali. Então eu tinha certeza no meu coração, a vontade era tanta, que eu tinha certeza que eu sabia tocar bateria, sendo que eu nunca toquei. Eu tinha certeza. E quando minha tia disse isso, eu falei: não, tia, eu sei. A minha mãe falou assim: Steve, você nunca sentou na bateria. Aí minha tia falou assim: olha, Lourdes, que é minha mãe, ô Lourdes, faz assim, ó, vai mais cedo pro culto, e no domingo, fala lá pros meninos que tá ensaiando, e pode dar deixar o Steve sentar lá na bateria, para eles ensinar alguma coisa que o Steve tem vontade, falar pro Steve lá, para eles ensinar o Steve a tocar. Aí tá, minha mãe foi mais cedo. Quando chegou lá, terminou o ensaio, minha mãe chegou no baterista da igreja, aí nós estávamos na quadrangular de Corintinha, lá do Corintinha, em Carapicuíba, que está lá, inclusive lá, a igreja lá até hoje, é a quarta igreja quadrangular do Corintinha. E ali, na época, o pastor Marcelino, um abraço, eu amo demais o pastor Marcelino, e os irmãos todos lá da época. E ali falou pro irmão, irmão, o Steve, ele tem uma vontade muito grande de tocar bateria, você pode passar alguma coisa para ele? Ah, não, tudo bem, irmão, vamos lá. Eu sentei lá na bateria,
Aí eu sentei, eu não sabia nada, fui pegando assim quando enxergava, né? Fui vendo onde estavam as peças da bateria. E aí peguei lá a baqueta, nem sabia o que era a baqueta, peguei ao contrário, inclusive, peguei errado a baqueta. Ele falou, não é assim não, é dessa forma que pega, tal. Tá. Aí os jovens, tinha terminado o ensaio, o louvor, né? Porém, eles estavam tocando ainda, porque assim, terminou, mas eles estavam ali tirando um som ali, né? Tocando ali. E ali, eles estavam tocando e eu comecei a acompanhar. Eu simplesmente comecei a tocar. Aí eles mudaram para um outro hino. E eu comecei a tocar o outro hino. Aí começaram a tocar um outro estilo de música. Eu comecei a tocar. E na época, estava tocando um estilo. Aí eles tocaram um estilo blues. Aí eu comecei a tocar a bateria naquele estilo blues que eles estavam tocando. Aí eles começaram a tocar um estilo na época que era um estilo timbalada, que era aquele hino, não sei se você lembra aquele Jirê, Jeová, Jirê, Jeová, Jirê, Jeová. Essa música estava estourando na época. E era um ritmo diferente, que era timbalada, né? Era um ritmo bem diferente, né? Aí essa música estava demais na época. E eles começaram a tocar, né? Jirê, Jeová, Jirê. E eu comecei a tocar na bateria, aquele ritmo. Claro, bem simples, né? Bem... Mas estava dentro do ritmo. Claro, de uma forma bem simples, mas estava tocando. Aí, o irmão baterista lá chegou na minha mãe e falou assim, irmã Lourdes, me fala uma coisa, o Steve já tocou bateria? Falou assim, eu nunca vi, o Steve nunca sentou numa bateria. Meu Deus. Ele falou assim, irmã Lourdes, esse ritmo aí nem eu sei tocar, esse ritmo é novo. Eu nem sei tocar esse tipo de música. O Steve tá tocando essa música, eu nem sei tocar, irmã. E foi ali que começou. O primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi bateria. Aí depois eu fui lá para Amador Bueno e lá ajudei lá, tocando lá algumas vezes. Depois na igreja também, né? Comecei a tocar algumas vezes. Foi assim que que eu aprendi o primeiro instrumento. Foi bateria. Posteriormente a isso, né? Essa mesma tia e esse tio, como ele tocava teclado, ele ia trocar o teclado dele por um outro teclado e resolveu vender pra gente. Vendeu assim bem acessível para de repente eu aprender a tocar teclado. E aí quando o teclado chegou em casa, a minha mãe comprou o teclado, deixou lá em casa, guardou em cima do guarda-roupa. Ô Steve, aqui nessa fase, né, cara, literalmente Deus, né, te deu esse dom e te ensinou, mas você já vê uma mudança de fase, de mentalidade, de que, cara, desejei a morte, mas eu vejo que Deus ainda tem um plano comigo aqui. Certo. Né? No sentido de ser útil, falar, não acabou por aí ainda, Deus tem mais. Você já tinha essa percepção que de chamado de Deus, que fala, cara, Deus tem muita coisa para mim ainda. Ainda mais quando eu estava vivendo ainda estava em 94. Então ainda estava com aquela chama, sabe, aquela vontade, aquele desejo ainda de fazer as coisas. Porque eu voltei para Jesus, eu já conhecia muito, né, de muitas coisas, mas quando eu voltei assim, eu voltei com muita vontade, sabe? E então tinha uma chama muito assim no meu coração. E então tudo que eu fazia com muita vontade de fazer, muita desejo de aprender, de crescer, de fazer, sabe? Então, exatamente, mudou completamente a minha perspectiva. Mudou completamente. Então a chama estava muito forte, né, no meu coração. E quando eu peguei o teclado que a minha mãe deixou em cima do guarda-roupa, ela falou assim, Steve, eu vou lá para o centro de Carapicuíba resolver umas coisas, tá? E eu vou deixar o teclado aí porque a sua tia vai vir aqui semana que vem, e aí ela te ensina algumas coisas, aí o seu tio vai vir aí, te ensina algumas coisas, tá bom? Te ensina a ligar e tal. Beleza. Ela saiu. Mas lógico que eu não obedeci minha mãe. Não obedeci minha mãe. O teclado lá dando bobeira, você falou, não. Eu não obedeci minha mãe. Quando ela virou as costas, eu chamei uma das minhas irmãs, que estava lá, e falei assim, vamos ligar o teclado, por favor, me ajuda a ligar, eu queria muito ligar o teclado, vai. Aí minha irmã tirou do guarda-roupa lá, de cima do guarda-roupa, colocamos em cima da cama, ela ligou o teclado, a gente entendeu lá como que ligava, ligou. E o teclado, eu fiquei ali mexendo no teclado. A questão é, quando minha mãe chegou do centro de Carapicuíba, não sei quanto tempo ela demorou, mas quando ela chegou, eu estava cantando já uma música, tocando uma música. Eu estava já tinha aprendido ali 4 acordes no teclado. Estava tocando uma música sozinho. Eu aprendi com a graça de Deus. Eu comecei a tocar uma música. E ali, é claro, né, minha mãe ficou bem emocionada e todo mundo ali, né, a gente
E ali, claro que depois disso aí, o teclado já não ficou mais em cima do guarda-roupa, ficou lá no meu quarto montado. E aí eu fiquei ali, eu passava horas ali com o teclado, e eu aprendi muita coisa a partir disso. Quando a minha tia chegou no final de semana, ela chegou, depois de uma semana mais ou menos, ela chegou e aí falou assim, eu vim aqui para passar algumas coisas pro Steve. Vai lá, passa lá. Aí quando eu liguei, eu comecei a tocar alguns hinos, que eu já sabia, já não era mais um hino, já era alguns hinos já. E aí eu comecei a tocar e, claro, né, que foi uma benção ali, a gente chorou, a gente deu glória a Deus, porque realmente a gente viu que era a mão de Deus trabalhando ali, sabe? Para quem desejou a morte, Deus falou, não, peraí, vou te mostrar só um pouquinho, né? Tem mais coisa ainda para acontecer. Que legal, cara. E dali, depois assim, eu fui aprendendo outros instrumentos, né? Isso, você vê como que é as coisas, né? Isso foi tudo muito rápido, que foi no mesmo ano. Tudo isso que eu tô falando foi em 94. Foi tudo assim, a bateria, o teclado, e depois eu aprendi a tocar o violão. Porque aí o violão também, você vê que é outro testemunho. O violão foi... A minha mãe trabalhava numa loja, que era a loja... Aí já era o meu padrasto, né? Já tinha o meu padrasto. E eles trabalhavam numa loja, no centro de Carapicuíba. E aí alguém esqueceu um violão lá. E aí eles deixaram o violão pendurado lá. A minha mãe pendurou o violão para se caso o dono passasse lá, visse o violão, lembrasse... ou fosse na loja, visse o violão lá, ia lembrar que ele esqueceu o violão lá. Mas o violão ficou lá 3 meses lá e ninguém foi atrás. Aí, aquele violão, minha mãe levou para casa. Levou para casa e falou assim, Steve, você não quer aprender? Eu falei, não, mas não vou aprender isso aí não. Não, tá aí. Ficou lá. Tava com corda, deixou lá, né? Um vizinho, eu nem sabia afinar, o vizinho afinou lá, o vizinho que sabia, deixou lá. Como eu não tinha ainda... muito assim, não sabia fazer muita coisa porque eu estava me adaptando ainda, né? Então, eu não tinha muito o que fazer. Eu peguei o violão, fiquei lá mexendo no violão. E aí essa mesma minha irmã, essa minha irmã que eu estou falando, que ela faleceu, né? Ela se batizou comigo, ela faleceu em 2019. Minha irmã Sueli. Eu sempre estou falando dela porque ela marcou muito a nossa história, não só a minha, mas a da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Ela marcou muita gente porque ela andava muito com a gente, ela era muito próxima, sabe? Ela mais do que uma irmã, ela estava muito próxima da gente. Aonde a gente ia, ela estava, o que a gente fazia. Ela faz parte da minha história, faz parte não só da nossa história como bem família. Bem presente, sabe? Né? Aquela irmã bem presente ali. Exatamente, ela faz parte da história. Por isso que eu estou sempre falando dela aqui, porque não tem como não falar dela, que ela faz parte da história. E ela me ensinou 2 acordes, que ela sabia 2 acordes apenas. Ela me ensinou 2 acordes do violão. E aí eu fiquei todo feliz, nossa, aprendi 2 acordes e tal. Aí eu, na igreja, eu até falei pro irmão, comentei com os irmãos, hoje o pastor Cassiano e a pastora Quitéria, que inclusive foram padrinhos do casamento do Evangelho Quadrangular. E o pastor Cassiano, ele tocava na época, já tocava no louvor naquela época, e ele me ensinou mais 3 acordes. E foi esses 3 acordes que eu aprendi no violão, foi o primeiro hino também que eu toquei na igreja, já com o violão. Eu toquei justamente esse hino, que é a Vitória vai chorando e me chora. Foi o primeiro hino que eu toquei no violão também, depois que eu aprendi esses 3 acordes. E aí, que eu já sabia o louvor, aí eu aprendi a tocar e toquei, né? Isso. E aí já vamos pro terceiro instrumento, né? O terceiro instrumento. E a partir daí aí eu fui aprendendo outros instrumentos, né? Ao longo da história. Aí eu aprendi a tocar cavaquinho, viola, aquela viola caipira, né? Viola, inclusive tem uma. O cavaquinho, ukulele, outros instrumentos assim. Eu só não aprendi, o baixo, né, também, o baixo. Foi o 4º instrumento que eu aprendi, o baixo. Depois fui aprendendo outros instrumentos. O que eu toco, eu aprendi a tocar o que eu tenho acesso. O que eu não tenho acesso, que eu não peguei nas mãos, talvez eu entenda um pouco do conceito do instrumento, mas como eu não tenho acesso, eu não aprendi. Inclusive eu cheguei a aprender um pouco de trombone, porque me emprestaram um dia um trombone. Eu passei uma semana com o trombone. Eu levei 3 dias só para poder soprar. Pesado ainda, né? Muito pesado o trombone, né? Aí depois que eu aprendi a soprar, eu já estava tirando da harpa já. Eu estava tirando uns hinos da harpa. Só que daí eu tive que devolver um trombone, né? Então, se eu fosse pegar hoje, eu teria que relembrar tudo novamente, porque faz muito tempo.
Saxofone também, eu tive acesso recentemente ao saxofone, e eu já estava também solando alguns hinos, mas por conta de alguns problemas que eu tive, que nós vamos chegar neles, aí eu não consegui mais tocar o sax. Então, instrumento de sopro, eu tenho um pouquinho de dificuldade hoje, por conta da minha realidade hoje, que eu vou chegar nesse ponto, como está hoje a minha saúde, mas aí eu tenho um pouquinho de dificuldade para soprar o saxofone e tal, né? Mas eu já estava começando a tirar alguma coisinha também. Então, uma coisa que eu tenho muita vontade, por exemplo, que eu só tive acesso uma vez, é acordeon. Acordeon, eu acho muito bonito acordeon. É bonito. Eu só tive acesso uma vez de um amigo meu, e eu peguei ali, eu entendi como que funciona o baixo, como que funciona de um lado, do lado direito é teclado, então para mim é fácil. Do outro lado são os baixos, né, do lado esquerdo, e a forma de sanfonar ele, né. Então eu peguei ele esse tempo, mas nossa, é lindo, lindo, lindo. O acordeon, né, a sanfona é bonito demais. Mas aí, depois disso, né, a gente está lá ainda em 94, mas aí em 96 eu aprendi o braille. Não me dediquei muito no braille, então assim, eu sei bem o conceito do braille, eu consigo escrever em braille, mas ler eu já não tenho muita habilidade para ler o braille, que é muito importante, né, para quem usa o braille para alfabetização de pessoas cegas é muito importante. E eu fui alfabetizado no braille, né, só que eu não me dediquei muito ao braille. E seguindo ali na igreja, eu estava bem ativo na igreja. Isso aí agora nós estamos ali já em 97, eu já estava bem ativo na igreja, já estava começando, já estava pregando. Eu comecei a pregar com 16 anos. 16 anos eu já pregava, dava aula na escola dominical, né? E um pastor que me ajudou muito é o pastor Uriel, que ele está agora lá em Barrinha. Amo demais o pastor Uriel, um abraço pastor Uriel, toda a sua família. Deus abençoe. Foi um pastor, Bruno, que ele me discipulou muito. Ele me discipulou. E como que ele me discipulou? Caminhando comigo, me chamando para andar junto. Foi assim que ele me discipulou. Hoje eu entendo que isso é discipulado. Na época eu não entendia. Então, assim, ele ia para um lugar e falava, Steve, vamos lá. Que eu tava assim, com tanto desejo de fazer as coisas. E ele via isso, que eu estava com muita vontade de fazer, que onde ele ia, ele me chamava, que eu tinha essa vontade. Uhum. Então, eu acompanhando ele, eu aprendia com ele. Eu tinha oportunidade de falar, de estar junto, de fazer a obra, então eu aprendi fazendo. Era assim, ele abriu um programa no rádio, na época era muito forte, né, os programas de rádio, né? Então ele abriu um programa na rádio e eu ia com ele. Ele ficava um mês e jogava o rádio na minha mão. Aí ele ficava um mês ali na rádio. E eu ali acompanhando ele. Daqui a pouco ele saía e falou, Steve, você cuida do programa? Caramba, Steve. E eu ficava ali na rádio. Ele dava aula na escola dominical, e ele ficava ali na escola dominical. Daqui 2, 3 meses, ele falou, Steve, você pode continuar naquela escola que eu vou fazer outra coisa? E aí eu comecei a ter muita responsabilidade por conta disso. Entendendo esse chamado, com 18 anos de idade, eu comecei a fazer teologia. Com 18 anos de idade, eu fiz teologia. E é um outro testemunho. Porque a teologia, quando começamos a fazer, aí foi minha mãe, uma irmã da igreja, uma missionária, e eu. Começamos a fazer teologia. Na época, como não tinha hoje o que tem, né, computador e tudo que tem, a tecnologia que nos ajuda bastante, não tinha nada disso. Eu tinha que aprender só ouvindo mesmo. E aí quando chegamos lá no seminário... Era lá em Carapicuíba? Lá em Carapicuíba. Se não fala memória, Antônio Gebauer, ali perto da Caixa d'Água, lá, sabe? Sei. Aquela rua. Ali... Não. Esqueci o nome da rua ali. Ali na Caixa d'Água ali. Aí, quando a gente foi fazer a teologia, lá minha mãe se matriculou e tal. Aí eu falei conversamos lá com o diretor da época, né? Falei assim, olha, eu gostaria também de participar. Eu não posso participar como ouvinte. Eu acompanho minha mãe. Eu vou sentar aqui e só vou ouvir. Eu só quero ouvir, que eu gostaria de aprender. Porque assim, não ia ter condições de ler a apostila, de acompanhar assim. Então assim, a minha vontade simplesmente era sentar e ouvir a lição. Ouvir as aulas. E aí ele falou, não, tudo bem, não tem problema não. Aí, fiquei ali ouvindo. Foi quando a minha mãe ali estudando e tal, chegou a época de prova, depois de um mês, chegou a época de prova,
O pessoal foi fazendo a prova e eu ali sentado. O pessoal fazendo a prova e tal. E eu ali sentado. Quando todo mundo terminou a prova... lembrei o nome da rua. É Teixeira Lote, tá? É a rua que eu estava tentando lembrar. Não é Antônio Gebauer. Antônio Gebauer é lá da igreja. É a Teixeira Lote, onde ficava o seminário. Aí quando terminou a prova, o professor, que também era o diretor, ele falou assim: ô Steve, deixa eu só falar uma coisa para você. Você tem aprendido aí? Como que... Porque assim, ninguém até então não tinha me perguntado nada, né? Você tava ali tava quietinho, como ouvinte? Como ouvinte. Só... E aí ele falou assim: Steve, você tá aprendendo alguma coisa? Eu falei assim: tô aprendendo muito. Eu falei assim: olha, você gostaria de fazer a prova? Eu falei assim: eu gostaria. Aí ele, da onde eu estava, ele ditou a prova. Ele falou assim: então tá bom, eu vou perguntar que todo mundo já terminou, né? Então, aí ele falou assim: eu vou falar aqui as perguntas, vê se você consegue responder. Aí ele perguntou. Tinha uma prova oral. Uma prova oral. Da onde ele estava, lá na frente, da onde eu estava, ele perguntou e eu respondi. E tirei a nota máxima, eu acertei todas as perguntas da prova. Ele falou assim: Steve, você acertou tudo. Pera aí. Aí ele pegou, colocou tudo ali e desceu lá para a diretoria. Aí demorou assim uns 10 minutos, ele voltou. Aí falou assim, quando ele voltou, ele falou: irmãos, eu quero anunciar uma coisa aqui, já falar pro Steve, falar pros irmãos, seguinte, a partir de agora o Steve não é mais ouvinte, a partir de agora ele é um aluno matriculado. E ele vai receber o certificado dele. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a ser aluno. E como ouvinte. Aí, como ouvinte, eu comecei a participar ali. Agora sim, eu ouvia, mas também eu fazia os trabalhos junto com a minha mãe, participava ali das atividades e fazia a prova. E foi assim que eu comecei a fazer a teologia. Foi nessa época, eu já estava com 19 anos, foi quando eu conheci a minha esposa, a Miriana. Ô, Steve, eu fiz uma pergunta no último podcast pro Ivan. Inclusive, é engraçado que essa semana eu vi isso, né? Certo. Que a teologia desvia o crente. Você desviou com a teologia, Steve? É um mito que ainda persiste. Você acredita que essa semana eu vi? E eu tive que refutar que não, né? Sabe por quê? As pessoas acham, inclusive, uma coisa aqui que aconteceu lá na sala de aula, quando estávamos fazendo teologia, teve uma irmã que ela, não vou falar muito sobre essa questão, né? Mas teve uma irmã naquela época que ela saiu da teologia. Aí ligaram para ela, né? Foram falar: mas irmã, por que a irmã saiu e tal? A gente chegou a entrar em contato com ela, inclusive o pessoal lá da diretoria entrou em contato com ela: mas irmã, por que a irmã saiu? E ela falou justamente isso: não, irmão, eu larguei porque eu senti no coração, olha só, né? Eu senti no coração de não fazer mais, porque a letra mata e eu acho que eu vou me esfriar na fé. E pelo contrário, esse conceito, essa má interpretação bíblica de que a letra mata, mas o Espírito vivifica, que ali está falando da letra, ou seja, da lei que era gravada em pedra, né? Que a gente sabe que a lei, os 10 mandamentos, foi gravado em pedra. Então, que a letra mata, mas, ou seja, o que Paulo está falando, que a letra, a lei, ela mostra para você: você é um pecador, você é um miserável, você está em pecado, você vai para o inferno. Matou, a letra mata, a lei mata. É justamente isso que Paulo está dizendo, a letra mata. E o que a gente, diante dessa declaração da lei, dizendo que você é um pecador, que você é um perdido, que você vai para o inferno, te matou. O que eu tenho que fazer a partir disso? Que é o que Paulo fala em Romanos. Paulo fala isso em Coríntios, né, que a letra mata, mas Paulo fala em Romanos. O que eu tenho que fazer a partir do conhecimento que eu tenho da lei, que fala que eu morri, que eu estou morto, que eu sou pecador, que eu vou para o inferno? É aonde que o Espírito me vivifica, onde eu tenho que nascer de novo. Porque eu não consigo cumprir a lei. Por isso que o Senhor cumpriu por nós, e por isso que nós somos salvos pela graça. Aleluia. É por isso que somos salvos pela graça. Você vê que uma interpretação errada o que faz, né, cara? Assim. Exatamente. E eu já vi isso. Infelizmente ainda tem gente que pensa assim. Mas o conhecimento, eles nos aproxima muito de Deus. O conhecimento. Inclusive tem uma palavra que ela é dita por... eu esqueci o nome da pessoa agora, eu vou lembrar. Louis Pasteur.
Luiz Pasteur, que vem inclusive aquela questão de pasteurização do leite, das coisas. Foi o Luiz Pasteur. O Luiz Pasteur, ele tinha uma frase que ele dizia assim: um pouco de conhecimento te afasta de Deus, mas muito te aproxima. Então, a gente vê, por exemplo, lá em João capítulo 4, lembra da mulher samaritana? Ela se converteu a cada 10 versículos, se a gente for olhar, versículo 9, a gente sabe a história da mulher samaritana. No versículo 9, João 4, 9, qual era a percepção da mulher samaritana que não conhecia Jesus? Qual era a percepção dela? Ela falou assim: veja que tu és um judeu, um homem judeu. No versículo 19, aí não é o 9, é o 19, ela já não fala que Jesus é um homem judeu. Ela fala: vejo que tu és profeta. Tá vendo que o conhecimento já mudou? Aí Jesus se revela totalmente para ela, porque Jesus fala no 24: eu sou eu que falo contigo. Jesus se revela completamente para ela. Aí no versículo 29, ela fala assim: não é este o Cristo? Não é este o Cristo? Você vê, ela não tinha conhecimento. Versículo 9, este é um homem judeu. Jesus se revela pouco para ela. Versículo 19, veja que tu és profeta. Jesus se revela completamente para ela. Versículo 29, este é o Cristo. Meu Deus, é verdade. Esse texto é profundo, irmão. Esse texto é profundo. Então, o conhecimento de Deus, ele nos aproxima cada dia mais. Ele nos faz estar mais perto. Aleluia.